Ontem ocorreu um debate no podcast BarbaCast entre Monark e Vinícius Bettiol. E aí o Monark é o Monark, né? O Monark é o Monark, vocês sabem, né? Ex-proprietário do Flow, ex-apresentador do Flow Podcast, que teve sua carreira destruída por defender no podcast lá que ele era a favor da existência de um partido nazista no Brasil. E o Vinícius Bettiol, ele se apresenta como cientista político porque, todo o debate foi um caos, né? Foi um caos, foi mal moderado, nem sequer houve apresentação dos participantes, então, assim, como eu falei, o próprio Vinícius Bettiol teve que se apresentar em algum momento ali falando sobre a formação dele, mas foi uma bagunça e, mais uma vez, né, o tema central com o Monark é a livre expressão. E aí, o Monark não apenas teve a sua carreira destruída por defender a existência de um partido nazista no Brasil, né, a possibilidade ou a necessidade, sei lá, como repete isso, né? Eu quero ouvir com vocês um trechinho aqui que me parece que foi retirado do podcast ali. Acho que foi no começo, tem uma cena ali que parece um corte ali, e eu acho que foi o momento no qual ele fala isso aqui. Ele defende não apenas a possibilidade de existência de partido nazista no Brasil, né, de defender ideias nazistas, como também de terroristas possam se expressar livremente nas redes sociais, na internet. E aí eu acho que foi cortado. Eu não assisti na íntegra, porque foi uma gritaria ali, o Monark está totalmente desequilibrado, então se foi uma gritaria, um festival de bizarrice. Mas eu quero ver com vocês esse trechinho aqui que o próprio Vinícius Bettiol publicou nas redes sociais dele. Vamos assistir esse trechinho aqui e depois comentar algumas coisas sobre isso, né? Mais uma vez o Monark pautando o debate. Não tem cabimento a comparação que você fez. Eu quero um partido nazista, mano. Eu falei, sim, mas não tem cabimento, cara. Na minha visão de liberdade de expressão, deveria ser permitido os nazistas se expressarem e até construírem um partido politicamente, porque o Estado não deve ter o direito de impedir a voz do povo de se expressar. Não importa o quão idiota seja esse povo, porque não cabe... não cabe... Eu repudio completamente o que você está dizendo. Você não faz a menor ideia do que você está dizendo, cara. E o que é permitido no discurso público e o que não é permitido no discurso público. Isso não é papel do Estado fazer. Você só é livre de falar essas merdas que você está falando. Você só é livre de falar essas merdas que você está falando porque não existe um partido nazista matando você, cara. Só por causa disso. Só por causa disso. Você faz ideia do que os nazistas fizeram, cara? Você faz ideia? Não existem ideias que a gente não pode defender que sejam liberadas, cara. Vou dar outro exemplo. O Estado Islâmico, presta atenção, o Estado Islâmico utiliza redes sociais para incitar pessoas a cometerem atentados. Você vai me dizer que a pessoa tem o direito à liberdade de expressão de incitar pessoas a fazer atentados terroristas? Para e pensa, cara. A liberdade de expressão deveria permitir uma coisa dessa? Cara, a noção de liberdade... Não, me responde. Vamos lá. Eu botei aqui um questionamento. Eu espero que você não responda, não me dê a resposta errada. Grupos terroristas utilizam as redes sociais para incitar pessoas a fazerem atentados terroristas. Existe ou não limitação para a liberdade de expressão? Eu já te adianto, existe, cara. Nós não podemos deixar nazistas atuarem nas redes sociais. Nós não podemos deixar grupos terroristas atuarem nas redes sociais. E eu gostaria de ouvir de você. Você realmente mantém isso, que até grupos terroristas poderiam incitar pessoas nas redes sociais? Sim, eu acho que da liberdade de expressão, da minha visão de liberdade de expressão, inclusive aqueles que são terroristas ou que são considerados terroristas, devem ter o direito de se expressar. E eu acho importante que a gente saiba... Cara, presta atenção, deixa eu falar. Eu acho importante que a gente saiba o que eles estão falando, o que eles estão planejando. Não, é inacreditável, é realmente inacreditável a incapacidade do Monark de aprender alguma coisa, né? E aí, aqui eu vou ter que voltar algumas coisas que eu já falei, infindas vezes aqui no canal, né? Então, assim, a primeira delas tem a ver com o formato desse debate, como ele é feito nos podcasts por aí, me parece totalmente inútil, na verdade. Eu acho que tem gente que entenda ali que tem algum tipo de serventia para poder propagar certo conjunto de valores, de ideias, mas no fim das contas, eu acho que boa parte desses debates, talvez um outro ali, você possa encontrar alguma coisa, extrair alguma coisa relevante do que foi debatido e dito
e, sei lá, talvez instrua alguém sobre alguma coisa. Mas, no geral, é um formato muito bagunçado, mesmo quando há algumas regras, é um formato muito bagunçado e que dá vazão e que dá oportunidade para ideias muito esdrúxulas como essa do Monark serem propagadas e defendidas. Então, às vezes, não apenas não é inútil, como é perigoso o que é propagado nesses tipos de debate. Então, eu tenho minhas ressalvas sobre esse formato e o modo como ele é praticado nas redes sociais. Porque uma coisa é um clubinho de debate numa universidade. Você tem lá o clube de debate e daí você pega duas posições contrárias sobre aborto, pró e contra aborto, e você tem lá estudantes que estão estudando argumentação, que estão estudando um modo mais ético de debater, que estão, desenvolvendo técnicas de persuasão. Aí você vai ter debates que serão exercícios de preparação de argumentação, ou um debate político, né, que você tem lá o político defendendo uma ideia e uma proposta, e o outro lá contestando. Então, assim, isso aqui tem a ver com a decisão da população sobre certas coisas, né, sobre quem vai votar também. Mas nesse caso aqui, eu entendo que permitiria um interesse maior, na construção de argumentos, talvez permitisse o interesse maior no próprio formato do debate, como defender de maneira, razoável, organizada, ética as suas ideias, mas no fim das contas não é isso que acontece. Então, sim, esse debate aqui com o Monark não foi isso, né? Ele gritando, insultando o Vinícius bastante controlado ali, tentando manter a razoabilidade, mas o Monark totalmente fora da casinha e defendendo ideias esdrúxulas como essa aqui que ele defendeu, que eu acho que foi logo no começo do debate, tanto como eu falei, me parece que cortaram da versão final da live lá, então não está disponível, pelo menos não encontrei. Como eu falei, não assisti integralmente, porque são 3 horas e pouco aí de debate, é uma gritaria sem fim, o Monark totalmente fora da casinha, então não deu para acompanhar tudo, porque simplesmente é inviável, assim, é perturbador assistir isso, mas eu tenho a impressão que foi retirado. De qualquer modo, primeira coisa é sobre esse formato, né? Então, assim, o próprio Vinícius falou ali que ele foi muito criticado por se dispor a debater com o Monark. Muita gente que acompanha ele ficou, vai fazer isso, vai dar palco pro Monark. Isso acontece também. Eu não acho que o ruim é você debater com quem pensa diferente, porque é justamente nesse ponto que você vai ter as discordâncias. Você vai debater com iguais, não vai ter discordância, vai ter só concordância. Então, assim, eu acho que debater com o diferente não é o problema. O problema tem a ver com o modo como isso é instrumentalizado para dar visibilidade para discursos prejudiciais. E aí entra o segundo aspecto, né, que é essa questão da livre expressão, como o Monark defende, e a incapacidade dele de revisar as posições, porque, como eu falei, isso destruiu a vida dele, né? Destruiu não apenas a carreira dele, o trabalho dele, destruiu a vida do cara. O cara tá lá agora, foragido nos Estados Unidos, fugindo da justiça no Brasil, porque falou coisas que não deveriam, né? E aí, como eu falei, é uma incapacidade de aprender com as coisas, né? De compreender o que aconteceu e por que ele está sendo agora perseguido pela justiça. E aí, isso demonstra algumas coisas. A primeira delas, para mim, tem a ver com esse efeito, né? Esse efeito, quase um reflexo que a gente tem. Não é coisa do Monark isso, né? Entenda bem que não é uma coisa do Monark isso, é uma coisa nossa, né? Quando a gente percebe que nossas convicções, nossas ideias, nossas crenças são atacadas, a gente não tende a revisar nossas ideias, né? Vamos supor que você esteja conversando com alguém vai lá e diz que aquilo que você acredita é uma bobagem. Você não vai parar a pensar, de fato é uma bobagem. Nossa, realmente, aquilo que eu acredito ali é tudo falso, é tudo mentiroso, é tudo, frágil conceitualmente. Não, você não vai pensar isso. Você vai achar que a pessoa é uma imbecil, é uma pessoa ignorante, uma pessoa preconceituosa contra você, né, contra suas ideias. E isso vai reforçar suas convicções. Isso vai te dar mais certeza de que você está certo e a outra pessoa está errada. Então, esse tipo de mecanismo de bloqueio mental que a gente tem, né, como eu falei, não é coisa do Monark, é uma coisa nossa, né, uma coisa inclusive, do espírito grupal nosso, de identidade nossa, quem nós somos, né. Eu identifico certas ideias, certos conjuntos de ideologia, certa religião, então isso tende a nos blindar, Esse confronto direto, né, de ideias tende a nos blindar em relação às ideias contrárias e a fortalecer nossas convicções sobre aquilo que a gente acredita. Então eu percebo que ao longo desses anos, né, depois do escândalo do Flow, isso reforçou certas convicções do Monark que foram piorando, na verdade. Ele era bem menos degringolado antes. Então, assim, ele foi piorando com o tempo. Então, assim, agora ele está totalmente, tomado por ideias, mirabolantes sobre o mundo.
É claro que a gente pode entender que ele se sente injustiçado, né, por estar sendo alvo de inquéritos, de investigações. Então, assim, ele deve estar se sentindo injustiçado. E quem já foi processado na vida sabe como é a sensação de ser injustiçado. Pô, não falei nada demais. Ah, não, tem, sei lá. Quem já foi cancelado na internet sabe disso também. Pô, não falei nada demais. As pessoas estão me cancelando aqui por uma bobagem. Então, essa sensação de ser injustiçado é compreensível, mas não é apenas isso. Então, ele vai dobrando a aposta, triplicando a aposta, quadruplicando a aposta, até o ponto que ele está agora, sabe, histérico. Ele está histérico. E aí, a primeira coisa, né, que é esse mecanismo de bloqueio mental. E daí a outra coisa, que também é uma característica de muita gente, mas no caso do Monark parece um caso extremado, que é a incapacidade de aprender com as coisas, né? Então, assim, ele faz um tipo de fala no Flow que destruiu a carreira dele, e agora ele vem e repete isso, e dobra a aposta, como eu falei. Não apenas agora ele acha que tem que, sabe, ter livre expressão para nazista e poder existir partido nazista, como ele acha que tem que ter livre expressão para terrorista. E aí eu fico imaginando, né, a dificuldade que ele tem, é uma dificuldade que ele tem de compreender que a gente vive em sociedade, e na sociedade a gente tem esses acordos, né? Podemos falar aqui em contrato social, né, se você quiser aderir a essa noção da filosofia política, né, Rousseau, Hobbes, Locke, pode ser uma espécie de um contrato social, mas na verdade é um contrato real que a gente faz, né? Quando você nasce numa sociedade, você não escolhe esse contrato, mas a gente tem uma série de convenções e normas e leis que restringem o nosso comportamento. Então a gente vive numa sociedade e a gente é obrigado a aceitar essas regras da sociedade. A gente não tem escolha. A gente não pode saber, não, eu não vou cumprir a lei de trânsito, eu não vou cumprir a lei, o Código Penal, eu não vou cumprir o Código Civil. Não, você é obrigado a cumprir isso, porque senão você vai ser penalizado, né? Então, não é uma escolha. E aí, a própria ideia de livre expressão, ela é construída historicamente. Ela não é um dado da realidade, não é um dado absoluto da realidade. Ah, não, isso aqui é um valor, inquestionável. Ele é questionável, tanto que não existia anteriormente no modo como a gente entende. Isso passa a ser um valor, passa a ser, defendido como algo a ser, valorizado numa sociedade de 300 anos para cá, porque antes disso não existia. Não havia livre expressão, sei lá, na Idade Média, num regime autocrático. Não havia livre expressão. A ideia de livre expressão ela é muito recente na história da humanidade e ela nunca foi absoluta. Ela não é absoluta hoje e nunca foi absoluta. É claro que há momentos e países nos quais há uma interpretação mais abrangente da livre expressão, isso inclui os Estados Unidos, por exemplo, e há outros países nos quais os limites são muito mais restritos. A tendência é que em países autoritários tem menos liberdade de expressão. Então, nesse caso aqui, ele tem uma concepção que não se encaixa no mundo real. Em nenhum momento da história da humanidade, houve livre expressão restrita e em boa parte das sociedades humanas você tem muitos códigos de conduta para você poder, sobreviver, né, em sociedade, no conjunto, né. Inclusive eu falei aqui, né, acho que foi essa semana que eu li lá os trechos da Bíblia, lá do Velho Testamento, lá do Levíticos e do Deuteronômio. E aí você tem uma série de leis codificadas na lei judaica, lá, lei religiosa deles, na Torá. São leis para convivência, são leis para evitar que você, maltrate os outros, para que você se prejudique, para que você coma uma coisa que vai te matar, para que você, não jacule à noite na cama no exército. Sei lá, tinha um monte de leis, um monte de regras. Essas regras, elas são feitas para a gente poder ter uma convivência mais harmoniosa. E aí isso inclui restrições à livre expressão. E daí ele se fia na Constituição, né? A Constituição diz isso, mas depois da Constituição tem uma série de outras regras que são feitas para poder lidar com situações do dia a dia, porque as regras vão mudando também com o tempo, né? E esse é um dos grandes problemas questionados, inclusive, em relação à Constituição norte-americana, porque você tem uma Constituição que é do século XVIII, que é uma Constituição pós-Revolução Americana, e essa Constituição ela não se modernizou tanto assim. Então, muita gente se fia na letra da Constituição e o mundo mudou drasticamente nos últimos séculos. E aí, não se adequa a esse momento. Então, esse lance da livre expressão para o Monark é um valor muito importante para muita gente, né? Tem algumas pessoas, tipo Glenn Greenwald, ele menciona o Noam Chomsky, que são defensores de uma ideia mais abrangente de livre expressão, absolutista às vezes, mas isso não se encaixa no mundo. No mundo, jamais se encaixou, em nenhum lugar no planeta. Então é claro que vai haver restrições. Vai haver restrição em relação a discursos, difamatórios, crimes contra a honra, por exemplo. Isso até nos Estados Unidos tem isso, né? Lá, por exemplo, tem restrições em relação à pornografia. Lá tem restrições em relação ao comunismo, né? Então, assim, se você for comunista, por exemplo, se eu não me engano, você não pode assumir certos cargos públicos.
Se você for pedir o visto para os Estados Unidos, você tem que preencher se você faz parte do Partido Comunista, porque possivelmente não vai ser aceito se você disser que fez parte do Partido Comunista. Houve momentos no passado no qual as pessoas foram perseguidas por serem comunistas, como na época do McCarthy. Então, assim, você tinha um senador lá que estava perseguindo pessoas, né? Hollywood, por exemplo, artistas de Hollywood, diretores de cinema, e aí se criou uma lista negra lá para perseguir pessoas vinculadas à ideologia comunista. Havia Guerra Fria, então havia uma disputa ali entre Estados Unidos e União Soviética, o negócio era muito inflamado em termos de divisão ideológica, e ali houve, talvez não uma censura estatal, né, em termos de certas proibições, mas houve uma perseguição real, então as pessoas eram prejudicadas, perderam o trabalho, roteiristas que ficaram, sem trabalho durante um tempão, pessoas que foram investigados pelo FBI e assim por diante. Ou, por exemplo, pensando lá no caso do Martin Luther King Jr., né, um líder ativista, né, por direitos civis, que foi investigado, inclusive ameaçado, né, por agentes do governo. Então, assim, a gente sabe que essa ideia de livre expressão pode ser muito bonita no papel, ou até assim, o discurso público ele vai se autorregular e as pessoas vão compreender o perigo, né, quão perniciosas são certas ideias, mas na prática não é assim. Na prática, ideias ruins geralmente prevalecem. Basta pensar, por exemplo, vitória do Bolsonaro, um cara que propagava ideias pavorosas, venceu a eleição no Brasil. Trump, né, essa figura abominável que está agora enterrando os Estados Unidos, está gerando uma instabilidade política e econômica no país, de modo que empresários, né, bilionários, CEOs de empresas estão preocupados com as merdas que ele fala. Então, assim, em tese, se esse discurso público se autorregulasse, alguém como Trump jamais ganharia uma eleição, porque o cara é destrutivo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ideias boas não prevalecem sobre ideias ruins, nem sempre, ou quase nunca, na verdade. Ideias ruins prevalecem muitas vezes, que é inclusive o que diz o Martin Luther King Jr., né? Que as pessoas que praticam o mal, elas têm maior capacidade de organização do que quem faz o bem. Até porque o ódio é uma força que unifica as pessoas. É muito mais gostoso você odiar alguém do que você ir lá fazer o bem para as pessoas. Vamos se unir para ajudar alguém. Vai reunir medo de gato pingado. Agora, se for para linchar uma pessoa na praça pública, vai juntar uma galera que nem sabe o que está acontecendo, que vai lá pegar um pedaço de pau para dar na pessoa. Então, como eu falei, é fascinante você perceber, é fascinante e assustador perceber quão histérico está o Monark. Esse debate aqui não é a primeira vez que ele faz isso, já teve uns ataques de pelanca lá contra o Brigadeiro, e aí contra o Vinícius Bettiol ele está totalmente descontrolado e simplesmente não consegue entender. Ele não consegue entender a perspectiva da limitação da livre expressão. Ele não consegue entender por que ele está sendo investigado e processado, ele não consegue compreender os limites da livre expressão e como isso é algo inerente às sociedades. Claro, como eu falei, vai variar enormemente de país para país, de época para época, mas ele não consegue compreender isso. Ele não consegue compreender que numa sociedade você tem certas liberdades, que são liberdades conquistadas historicamente, alguma delas, que não são naturais, que não são inerentes ao ser humano, são decisões históricas, e ele não consegue compreender que mesmo essas liberdades possuem restrições, inclusive a vida. Em alguns estados norte-americanos, por exemplo, existe pena de morte, ou seja, até a vida tem limitação. Então é bem complicado. E aí, voltando ao formato de debate, né, eu fico pensando em como isso contribui para o debate público. Como uma postura, as ideias que o Monark propagam, elas não prejudicam mais do que favorecem o debate público. São ideias ruins que nesse caso aqui não prevalecem porque são muito absurdas, né, são muito exageradas. A livre expressão absoluta é uma ideia bastante minoritária, que é uma ideia filosófica, e o problema não é isso, não é defender essa ideia. O problema é o modo como isso é aplicado, por exemplo, quando ele vem defender direito de nazista ou de terrorista se expressar publicamente. Isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso porque isso aqui vai desconsiderando eventos que são recentes. No caso do nazismo, né, não tem nem 100 anos que houve um genocídio em escala industrial, o terrorismo que ainda é um movimento existente e que os estados têm uma tremenda dificuldade para tentar conter o apelo que gera em jovens, né, porque são jovens insatisfeitos, jovens frustrados com a sociedade na qual vivem, que sofrem preconceito, que são discriminados e que muitas vezes entendem no terrorismo, em alguns movimentos terroristas, uma saída para sua frustração. Que é o que acontece em muitos movimentos também revolucionários, ou movimentos, de ruptura democrática, ou movimentos de quebrar tudo e acabar com tudo que está aí, que é essa insatisfação, que é resultado dessa sensação de que nada pode mudar de maneira pacífica e por vias democráticas. Então, assim, se não é possível mudar, é preciso quebrar tudo que está aí. Então, essa fala dele agora, né, sobre nazismo e terrorismo é muito preocupante. Entendo que tenha sido retirada da live lá, do podcast, porque isso aqui é algo perigoso, na verdade. Perigoso. Bem,
Me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre essa fala do Monark mais recente agora, como eu falei, quadruplicando a aposta que ele fez tempos atrás no Flow, assim, tipo, sério, é inacreditável. Como é que você entende a situação? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal, a meta para esse ano, depois dos documentários aqui, então seu apoio vai ser muito importante, link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau. Fala, meus irmãos e minhas irmãs queridos. Que bacana estar aqui no canal de vocês. Eu sou o Eduardo Moreira, do ICL, e eu tenho uma notícia que eu acho que vocês vão gostar demais. No dia 16 de março, a gente vai trazer a história de um dos maiores atletas de todos os tempos, dentro e fora dos rings. Ele não foi à guerra para se recusar a lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele perdeu o título, perdeu dinheiro para bancar suas posições. Ele lutou contra o racismo. A gente está falando de Muhammad Ali, é claro. Para você se inscrever nesse evento gratuito que a gente vai fazer em parceria com esse canal, eu queria que você clicasse no link aqui embaixo e gratuitamente participasse. A gente se vê dia 16 de março. Chame seus amigos e amigas para participar também.